hoje vamos conhecer a história de Mansa Musa, o poderoso imperador do Mali, que é considerado por muitos como o imperador mais rico de todos os tempos. Controlando inúmeras minas de ouro, marfim e sal, ele levou o Império do Mali ao seu auge de poder e esplendor, transformando-o em um dos impérios mais poderosos da Idade Média. Mas, para compreendermos melhor a história de Mansa Musa, temos que voltar no tempo, precisamente no início do Império do Mali. O Império do Mali foi um império africano que existiu entre os anos de 1240 a 1645 e foi o maior e mais rico império da história da África Ocidental. O fundador do Império do Mali é conhecido como Sundiata Keita e reinou entre 1230 a 1255, e a capital do Império de Mali era Niani, e a cidade comercial mais importante era Timbuktu, que ficava próxima do famoso rio Níger. No ano de 1312, Mansa Musa, também conhecido como Musa Keita I, herdou o reino do Mali já próspero e bem consolidado. Porém, durante o seu reinado, o império atingiu um nível de prosperidade jamais visto em outro lugar. O nome Mansa era um título tradicional do Mali que significa rei. Mansa Musa era o sobrinho neto de Sundiata Keita, o fundador do império. Mansa Musa acabou herdando o trono após o seu antecessor, o imperador Mansa Abubakar II, realizar uma audaciosa viagem pelo Atlântico, com uma frota de inúmeros navios. Porém, a história conta que o imperador e a frota simplesmente desapareceram em alto mar. O que se sabe sobre os governantes do Império de Mali é contado a partir dos escritos de estudiosos árabes, incluindo Al-Umari, Abu Otomão, Ibn Batuta e Ibn Khalduni. Durante o seu reinado, Mansa Musa não mediu esforços para expandir seu império. Com um exército de cerca de 100 mil homens, incluindo uma blindada cavalaria de 10 mil cavalos, sendo comandados pelo talentoso general Saran Mandian, Mansa Musa pôde estender o seu território e tornou-o um dos maiores em extensão territorial da história. O império passou a controlar terras até a Gâmbia e o Baixo Senegal no oeste. No norte, várias tribos foram subjugadas ao longo de toda a extensão da região fronteiriça do Saara Ocidental. Além do mais, na região leste, o Império controlou a região de Gao e, ao sul, a região de Buré, e as florestas que ficaram conhecidas como Costa do Ouro. Com o intuito de governar esta vasta extensão de terra e contendo uma multidão de tribos e grupos étnicos sob sua jurisdição, Mansa Musa dividiu seu império em províncias, com cada uma sendo governada por um governador conhecido como Farba, que eram nomeados pelo próprio Mansa Musa. Com essa estratégia eficiente de organização, a administração foi melhorada ainda mais, graças aos registros feitos pelos governadores e que em seguida eram enviados para os escritórios da capital em Niani. Durante o seu reinado, a riqueza aumentou graças aos impostos cobrados pelo comércio e as inúmeras minas de ouro e cobre que eram controladas pelo seu império. Além disso, ele arrecadava tributos de tribos conquistadas. Em vista disso, Mansa Musa tornou-se a pessoa mais rica de todos os tempos. Durante o seu reinado, o Mali era responsável pela produção de mais de metade do suprimento mundial de ouro e sal. E era dessa grande produção que provinha sua fortuna. De acordo com alguns historiadores e economistas, a fortuna de Mansa Musa era praticamente impossível de se calcular, e estima-se que passava dos trilhões de dólares. Em uma publicação em uma revista em 2015, o professor de história Rudolf Ehre, da Universidade de Michigan, disse que a quantidade de ouro desse imperador era realmente inimaginável. Essa revista criou uma lista com as pessoas mais ricas de todos os tempos, e Mansa Musa acabou ficando em primeiro lugar. Estima-se que a riqueza de Mansa Musa estava acima do PIB do Império Romano do Oriente,
que na época possuía um PIB de 25% a 30% do PIB mundial. Possuindo uma vasta riqueza e dominando um enorme território que abrangia os territórios do Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Níger, Nigéria, Chade e Mauritânia, chegando a uma área de aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Mansa Musa decidiu fazer uma peregrinação a Meca, que era um costume dos islâmicos, no ano de 1324. Nessa comitiva, ele partiu em uma procissão com cerca de 60 mil homens, 12 mil servos que estavam vestidos com roupas de seda e que traziam consigo vasos com ouro, sacos e também cavalos. Durante sua peregrinação, Mansa Musa alimentava toda a companhia de homens e animais, e também distribuía ouro pelas cidades que passava, e também levava consigo uma frota de 80 camelos, que carregava sob si uma quantidade enorme de ouro. Em uma de suas paradas durante a peregrinação, ele decidiu ir até o Egito. Em Cairo, na capital do Egito, ele resolveu fazer uma doação de ouro generosa. Porém, a história conta que a quantidade de ouro era tão grande que provocou uma crise inflacionária no Egito e que levou 12 anos para que a economia do Egito finalmente se recuperasse. Quando Mansa Musa chegou ao Egito, ele acampou próximo das grandes pirâmides. Em sua estadia, ele decidiu doar 50 mil denares para o sultão do Egito no Cairo. A história conta que o sultão lhe emprestou seu palácio para o verão e se certificou de que ele e sua comitiva fossem bem tratados. A história conta que Mansa Musa era elogiado e respeitado em toda a África. O historiador árabe Al-Makrizi descreveu Mansa Musa na época da seguinte maneira: ele era um jovem com uma pele marrom, um rosto agradável e uma boa figura. Seus presentes surpreenderam os olhos com sua beleza e esplendor. A história conta que os mercadores do Egito ficaram maravilhados com Mansa Musa e seu povo, e aproveitaram a ocasião para aumentar os preços dos produtos ofertados, com o intuito de arrecadar mais ouro. A fama de Mansa Musa e sua peregrinação acabou chegando na Europa. Na Espanha, um cartógrafo foi inspirado a criar o primeiro mapa detalhado da África Ocidental. Criado no ano de 1375, o mapa, que é parte do Atlas Catalão, tem Mansa Musa sentado em um trono, vestindo uma impressionante coroa de ouro e segurando um bastão de ouro em uma de suas mãos, e na outra mão está segurando uma pepita de ouro. Ao aparecer nesse mapa, Mansa Musa passou a ser retratado como um grande e importante líder medieval. Ao voltar de sua peregrinação a Meca, Mansa Musa trouxe consigo vários estudiosos árabes e arquitetos experientes e logo iniciou uma série de construções e reformas nas suas cidades. Ele construiu mesquitas imponentes nas cidades de Gao e Timbuktu, construiu escolas islâmicas na capital do império e planejou a sofisticada mesquita de Djingarebe, que foi iniciada em 1325. Em vista disso, a capital do império ficou conhecida como um grande centro de estudos religiosos. A Universidade de Sankoré, em Timbuktu, foi recomposta sobre o reinado de Mansa Musa. Nela possuía juristas, astrônomos e matemáticos. A universidade acabou se tornando um grande centro de estudos religiosos, de cultura e demais saberes, e acabou atraindo inúmeros turistas muçulmanos de toda a África e do Oriente Médio. A história conta que no ano de 1325, Mansa Musa recebeu a notícia de que seu exército recuperou a cidade de Gao, cidade essa que tinha sido um importante centro de comércio em reinados anteriores. Seus militares trouxeram 2 filhos do rei de Gao como reféns, e Mansa Musa então retornou com os 2 rapazes
para sua corte imperial e acabou educando-os em sua corte real. Durante esse período, houve um nível avançado de vida urbana nos grandes centros do Mali, segundo o artista italiano e estudioso de arquitetura Sergio Domian. O Mali passou por inúmeras transformações. Ele disse em seus relatos da seguinte maneira: assim foi colocada a fundação de uma civilização urbana no auge do seu poder. Mali tinha pelo menos 400 cidades e o delta do rio Níger foi densamente povoado. Mansa Musa acabou morrendo no ano de 1337, após 25 anos no poder do império. Ele deixou um legado repleto de histórias que inspiraram inúmeros exploradores europeus que partiram em busca da próspera cidade africana. Além disso, ele deixou um legado de escolas, mesquitas, bibliotecas e museus por todo o seu vasto e rico império. Em 1928, em uma pequena aldeia de mineração no centro da Nigéria, foram encontradas evidências de uma antiga cultura africana bem sofisticada. Graças ao nome da aldeia em que as evidências arqueológicas foram encontradas, essa cultura recebeu o nome de Nok. Sendo uma das culturas mais antigas da África, a origem do seu florescimento se remonta entre 1500 a.C. e 500 d.C. Os Nok eram conhecidos por suas habilidades artísticas avançadas, especialmente na criação de esculturas em cerâmica. Eles foram os precursores de uma tradição artística que deixou uma marca duradoura na história da África. As origens precisas da cultura Nok ainda são objetos de debate entre os historiadores. No entanto, acredita-se que os Nok sejam descendentes de povos que habitaram a região do Planalto de Jóis, no centro da Nigéria. Logo, a cultura emergiu gradualmente e se desenvolveu em uma sociedade bem complexa. A cultura Nok se propagou pela Nigéria Central, talvez cobrindo uma área tão extensa quanto 78 mil quilômetros quadrados. Entretanto, há diferenças regionais entre os tipos de ferramentas e a cerâmica produzidas em diferentes áreas em que abrangeu a cultura. A cultura Nok produziu esculturas de cabeças humanas e figuras de animais em terracota, sendo as mais antigas esculturas desse tipo a serem produzidas na África subsaariana. Cabeças de terracota que se aproximam do real eram frequentemente parte de uma figura completa, mas as outras partes acabaram se perdendo com o decorrer do tempo. Quando uma figura de terracota é colocada no forno, os gases e o vapor da água que se acumulam e expandem por dentro podem causar nela uma fissura ou até mesmo quebrá-la completamente. A solução adotada pela cultura Nok era abrir espaços para a ventilação. Os olhos, boca, narinas e ouvidos das esculturas recebiam aberturas de aparência natural, o que não comprometia o efeito estético da arte. Muitas figuras completas estão sentadas ou em pé sobre uma base que representa um pote de cabeça para baixo. Uma postura comum é uma figura sentada com o braço em descanso sobre o joelho levantado. Muitas esculturas portam armas, mas a maioria parece representar participantes de rituais. Isso por estarem usando roupas específicas e quase sempre portarem joias e pêndulos, que provavelmente não usariam em dias comuns. As figuras masculinas normalmente possuem barba curta e quadrada, e bigodes que só crescem nos cantos das bocas. Há também figuras que não são exatamente humanas, nem puramente animais, mas uma mistura imaginativa de ambos.
Os vasos da cerâmica Nock incluem cuias rasas de fundos chatos, que foram decorados por dentro com linhas profundamente pontuadas, embora a pontuação possa ter sido para permitir que a tigela funcionasse como uma espécie de ralador. Análises químicas da argila usada para a cerâmica Nock mostram que elas vinham todas do mesmo lugar, sugerindo então que a indústria devia ser centralizada e de controle da realeza. Os povos da região também conheciam a metalurgia do ferro, mesmo tendo utilizado outros artefatos de pedra, como móis, seixos trabalhados e machados talhados e polidos. A sociedade Nock era organizada em uma estrutura hierárquica, com uma elite governante e classes sociais distintas. Os governantes desempenhavam um papel central na tomada de decisões e na administração da civilização, enquanto os agricultores e artesãos contribuíam para o sustento e o florescimento da comunidade. A agricultura e a metalurgia eram fundamentais para a economia dos Nock. Os agricultores cultivavam uma variedade de alimentos, incluindo milho, mandioca e amendoim. Além disso, a produção de ferro era uma atividade muito importante, fornecendo armas e ferramentas para a sociedade. Os Nock possuíam uma rica tradição religiosa, acreditando em uma série de divindades. Os sacerdotes desempenhavam um papel essencial na comunicação com o mundo espiritual e na busca de orientação divina. Acredita-se que a arte Nock e sua cultura, em geral, podem muito bem ter influenciado culturas posteriores das florestas do rio Níger, como o reino de Ifé ou Império de Oyo. O motivo para o declínio da cultura por volta de 200 d.C. não é conhecido, porém é evidenciado por uma queda brusca da produção da cerâmica, além de outros motivos como a exploração excessiva de recursos naturais, um período de mudanças climáticas adversas, guerras civis, a chegada de reinos rivais ou uma combinação de todos estes fatores. O Reino de Zimbábue foi um poderoso reino africano que emergiu na região da África Austral por volta dos séculos 13 a 15 d.C. e no seu auge contou com uma população de até 20 mil pessoas. O nome Zimbábue deriva da língua Shona, que significa grandes casas de pedra. O reino de Zimbábue, do qual a grande cidade de Zimbábue, que era sua capital, foi formado pelo Shona, um povo falante da língua Banto, que iniciou uma imigração para a África Meridional a partir do século II d.C. As fronteiras exatas do reino são ainda desconhecidas. Entretanto, seu centro se situava em Mashonalândia. Embora o reino tenha sido criado durante o período medieval, escavações arqueológicas da região sugerem que a formação do estado é bem mais antiga do que pensamos. Por volta do século XI, as pessoas do reino de Mapungubwe possivelmente se instalaram nessa região e estabeleceram o reino de Zimbábue por volta do ano 1220. Esse reino controlava o marfim e o comércio de ouro do interior para a costa sudeste da África. As pessoas da Grande Zimbábue mineravam minerais como ouro, cobre e ferro, além de manterem as suas práticas pecuárias. Através de evidências arqueológicas, pode-se perceber que esse poderoso reino mantinha conexões comerciais com outros povos, como por exemplo asiáticos e até árabes. Regiões de Kilwa e seu posto avançado de Sofala, situados na moderna Moçambique, tornaram-se os mais prósperos de todos os centros comerciais Swahili, graças ao ouro proveniente do reino de Zimbábue. Este ouro era facilmente extraído em depósitos superficiais no platô e nos tributários do rio Zambeze. A história conta que não havia mercados públicos no reino,
e os negócios funcionavam através do escambo, ou seja, da troca, para o benefício da elite governante. Existem amplas evidências da riqueza que este comércio interregional trouxe para a grande cidade, não somente pela descoberta de artefatos de luxo estrangeiros, mas também pela arquitetura e arte do sítio. A localização da Grande Zimbábue ficava localizada numa elevação natural de 80 metros, o que permitiu que se destacasse tanto como um local para rituais, como pela facilidade de defesa. Os governantes do Reino de Zimbábue trouxeram tradições artísticas e alvenaria de pedra da região de Pungabuê. Graças a essas sofisticadas técnicas, houve a construção de elaborados edifícios de pedra e paredes com tamanho impressionante. A arte desse reino foi manifestada na confecção de várias figuras de pedra-sabão, que representavam pássaros. O pássaro é conhecido como pássaro de Zimbábue e não possui nenhuma semelhança a algum pássaro da natureza. Atualmente esse pássaro aparece na bandeira do país Zimbábue. Outras esculturas incluíam figuras com gado e mulheres despidas e altamente estilizadas. Suas formas incluíam vasilhas em formato de abóbora com decorações triangulares, pequenos discos e modelos de cabanas. O Grande Zimbábue é formado por 4 construções que podem ter sido residências rodeadas por muralhas. Possui cerca de 10 metros de altura e uma espessura de 5 metros em algumas partes. A muralha possui uma circunferência de cerca de 240 metros e um diâmetro máximo de 90 metros. As únicas aberturas destes muros eram a entrada e vários canais de drenagem, o que se assemelhava a muitos castelos da Europa medieval. Todas as construções da cidade são formadas por blocos de pedra cortados e perfeitamente ajustados, sem ter sido usado qualquer material, como cimento, por exemplo. Acredita-se que a cidade foi construída, ampliada e reconstruída ao longo do tempo. A cidade contava com residências reais e uma grande fortaleza. A sociedade de Zimbábue era dominada por chefes familiares masculinos, que competiam com seus compatriotas por poder e influência. Um dos principais métodos de adquirir poder consistia na propriedade de rebanhos de gado. Além disso, o número de esposas de um homem também indicava seu sucesso, porque isso correspondia à força de trabalho à sua disposição. Esperava-se que as mulheres semeassem, cuidassem e colhessem as plantações, e preparassem comida e buscassem água. Os homens, solteiros, eram responsáveis por caçar, pastorear os animais e fazer roupas. As meninas recebiam educação em grupo, na qual seriam preparadas para cuidar do lar e ser futuras mães e esposas. Quando uma jovem se casava, ela deixava seu lar e vivia com a família do marido, e seu pai o oferecia um dote de gado. Aqueles que não possuíam propriedade se tornariam dependentes de um proprietário, que permitia que os ajudasse nas atividades pastoris, em troca de comida e abrigo. A presença de pessoas dependentes sobre si indicava a prosperidade e sucesso masculino na sociedade. As crianças do sexo masculino dos homens que possuíam rebanhos eram educadas junto de seus colegas por um determinado tempo. Em isolamento, elas eram ensinadas a caçar, a suportar provas físicas e testes de resistência, além de aprenderem sobre as tradições e costumes da tribo. De acordo com os fatos históricos, por volta do ano 1430, o príncipe Nyatsimba Mutata, rei do Grande Zimbábue, viajou para o norte da região de Dande em busca de sal. Ele acabou derrotando Tonga e Tavara com seu exército, e ali ele estabeleceu sua dinastia em Chitakocho-Oya. As terras conquistadas pelo rei se tornou o Império Monomotapa.
O império se estendia do sul do rio Zambeze, entre o Planalto do Zimbábue e o Oceano Índico, com extensões provavelmente até o rio Limpopo. O fim do Grande Reino de Zimbábue ainda é desconhecido. Entretanto, acredita-se que possa ter sido motivado por competições contra estados rivais e a exaustão dos depósitos de ouro. Outras possibilidades sugerem a superpopulação e o esgotamento do solo, além do desmatamento, que possivelmente resultou em uma série de secas prolongadas. Em vista disso, a Grande Zimbábue ficou abandonada em sua maior parte, e os povos da cidade migraram por centenas de quilômetros para o norte e fundaram o Império Monomotapa, ao dominarem outros povos. Império esse que foi conquistado pelo Reino de Portugal, através de uma grande batalha. A história conta que a conquista possibilitou a consolidação dos portugueses no território de Moçambique. A história conta que o território do antigo reino de Zimbábue ainda continuou habitado quando foi conquistado pelo povo Nebelê no século XIX e no início do século XX, a região estava sob o controle da Companhia Britânica do Sul, até sua independência que viria logo depois. A história conta que quando os europeus chegaram na cidade no final do século XIX, eles não conseguiram acreditar que tamanha cidade foi construída pelos africanos, e sugeriram que ela foi construída pelos fenícios. Entretanto, as evidências arqueológicas atestaram que os próprios nativos africanos construíram a Grande Zimbábue. O Império de Gana, ou Império de Ouagadougou, foi um poderoso império que dominou a região de África Ocidental durante a Idade Média. Esse poderoso império se localizou entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal, para o norte do atual país chamado Gana. O reino de Gana não possuía um nome conhecido, por isso passou a se chamar Gana, que significa chefe guerreiro. Esse nome era originado do título do líder desse império. As origens desse império são repletas de mistérios. O que sabemos sobre esse império é através de achados arqueológicos e alguns registros históricos feitos por árabes. Na tradição oral, o Império de Gana foi fundado por um homem chamado Dinga, que veio do leste. Após a sua migração, ele se mudou para vários lugares no Sudão Ocidental. Em cada localidade, Dinga deixou crianças de esposas diferentes. A fim de alcançar o poder em seu destino final, ele teve que matar um duende e depois se casar com suas filhas, que se tornaram ancestrais dos clãs que eram dominantes na região na época. Após a morte de Dinga, seus dois filhos, Suené e Diabé, disputaram a coroa dos clãs, e Diabé acabou saindo vitorioso. O Império de Gana se destacou grandemente pelo comércio transsaariano intenso, onde se utilizou a figura do camelo como um importante e eficaz meio de transporte, o que permitia atravessar e enfrentar o clima difícil do deserto. Além disso, foi muito útil para comercializar com a Europa e com a Ásia. O Império de Gana dominou o comércio central do oeste da África no vale superior do rio Níger desde o século VI ou VII aproximadamente depois de Cristo. O comércio regional foi um negócio bem lucrativo para os reis de Gana, que comercializavam mercadorias como ouro, marfim, peles de avestruz e até escravizados para os comerciantes muçulmanos. Além da receita obtida com o comércio, o Império de Gana tinha acesso a recursos próprios, como o minério de ferro e o ouro dos campos de Bambuque, que a elite utilizava como moeda de troca com itens de luxo, como tecidos finos, miçangas, cobre e até cavalos, tudo trazido pelos árabes do norte. Como uma forma de demonstrar seu poder supremo, os reis de Gana proibiam, a não ser eles mesmos, de possuírem pepitas de ouro. Os mercadores deveriam se contentar com ouro em pó, já que as pepitas de ouro eram exclusivas do rei de Gana.
Esse sistema político visava garantir que o rei tivesse controle do mercado de ouro, garantindo sua estabilidade a não permitir que grandes quantidades de ouro circulassem ao mesmo tempo. O rei de Gana era um monarca absoluto e chefe da justiça e religião do Estado. Havia um certo misticismo cultivado ao seu redor, grande parte devido ao seu papel religioso. Frequentemente, sacrifícios e libações eram realizadas em homenagem ao rei de Gana, e quando morriam, seus túmulos ficavam num bosque sagrado, no qual ninguém poderia entrar. O rei dependia de conselheiros leais e, a partir do século XI, ele recrutava comerciantes muçulmanos para servirem de intérpretes e como oficiais que ajudavam a gerir a economia e manter o conhecimento das mercadorias que entravam e saíam do reino. O Império de Gana era em sua maioria composto pelo povo Soniqué, também conhecidos como Saracolé, que falavam os idiomas mandês ou mandingas. Esses povos ocupavam áreas da savana entre o rio Níger ao sudeste e o rio Senegal ao sudoeste. A região onde habitavam os povos Soniqué é conhecida como Agadur nas tradições orais, ou também como Angara, denominada por geógrafos muçulmanos. A capital do Império de Gana era Kombi Salé e ficava localizada a 322 quilômetros ou 200 milhas a norte de Bamako, atual capital do Mali. De acordo com descrições árabes medievais, a população de 40 ou 50 mil pessoas era a população estimada da época. A cidade possuía mesquitas, uma grande praça pública e muralhas com grandes portões monumentais. As casas eram feitas de lama seca, terra batida e madeira ou pedra. A capital era cercada por poços e com campos irrigados, onde muitos vegetais cresciam. Relatos feitos pelo viajante árabe Al-Bakir. O reino de Gana também sofreu fortes influências do islamismo. Muitas dessas influências vinham de comerciantes muçulmanos através do contato com comerciantes locais e com as elites das áreas urbanas. Os líderes acreditavam que ao adotar a religião, ou ao menos tolerar, seria bom para o comércio, embora o Islã tenha propagado por volta do século XI, depois de Cristo. A capital do Império de Gana foi dividida em duas cidades diferentes. Uma cidade era muçulmana e continha cerca de 12 mesquitas, e a outra, a 10 quilômetros de distância, possuía muitos edifícios intermediários e muitos santuários de cultos tradicionais, além de ter uma mesquita para mercadores visitantes e de possuir a importante residência real. O Império de Gana prosperou muito graças a um exército bem treinado que tinha unidades de cavalaria e acesso a matérias-primas como minério de ferro para a fabricação de armas e depósitos de ouro para pagar seus soldados. Os forjadores detinham grande prestígio na região e os ferreiros na região do Sudão. Por terem camelos para o transporte de mercadorias, o Império de Gana demonstrou superioridade em relação aos seus rivais, conquistando novos territórios e expandindo cada vez mais o seu comércio. O declínio do Império de Gana se inicia por volta do século XI. Em 1076 d.C., a capital foi saqueada pelos almorávidas de África do Norte. O Império tentou se recuperar do saque, porém, por volta do século XII, o declínio ocorreu quando novas rotas comerciais são abertas mais a leste e quando o clima seca de maneira incomum por um longo período. A história conta que isso acabou afetando a produção agrícola por todo o Império. Além do mais, o Império foi assolado por uma série de guerras civis. Devido a esse declínio, alguns chefes rebeldes aproveitaram a fraqueza do Império e declararam a sua independência de Gana. Para concretizar o fim do Império de Gana, o Império foi conquistado pelo reino de Sosso, e o que sobrou do Império posteriormente, o líder Sundiata Keita capturou a velha capital de Gana.
O reino de Kush, ou também conhecido como o Reino de Meroé, foi um poderoso reino africano situado ao sul de Assuão, onde hoje se localiza o Sudão. A origem do nome Kush é um mistério. Alguns historiadores acreditam que o nome deriva da Bíblia, de um personagem bíblico conhecido como Cush, neto de Noé, o descendente do dilúvio. Há outras versões que dizem que o nome deriva de tradições nativas africanas. Os egípcios também chamavam a região em que os cuxitas se estabeleceram de Tar-Sete, que significa a terra do arco, em referência aos qualificados arqueiros cuxitas. Entretanto, os cuxitas ficaram amplamente conhecidos como núbios. A região de Kush era a principal fonte de ouro para os egípcios, e pensa-se que Núbia deriva da palavra egípcia Nubi, que na tradução significa ouro. Os egípcios também chamavam a região de terra do povo negro. O reino de Kush floresceu por volta de 2000 a.C. A região, antes refém dos egípcios, aproveitaram o declínio do novo reino do Egito e fundaram seu reino independente. Antes disso, os cuxitas sofriam frequentemente com as invasões egípcias e eram apenas uma província dos egípcios. No século XI a.C., disputas internas no Egito permitiram que os cuxitas derrubassem o regime colonial egípcio e construíssem seu próprio reino independente, e que se tornou um dos mais poderosos e sofisticados reinos do continente africano. Esse reino tinha sua capital conhecida como Napata e foi unificado por Alara no período entre 780 e 755 a.C. Alara ficou conhecido por seus sucessores como fundador do reino cuxita. A cidade de Napata foi escolhida como a capital do novo reino, que continuou a negociar com o Egito, mas foram capazes de expandir seu comércio com outras nações. O reino de Kush teve fortes influências da cultura egípcia, e após a morte do fundador do reino, Alara, seu sucessor, conhecido como Kasheta, era um grande admirador da cultura egípcia e proporcionou diversas mudanças na capital do reino, trazendo diversos artefatos luxuosos do norte. Os cuxitas eram conhecidos por serem grandes agricultores, em sua maioria, porém havia mercadores e artesãos no reino, que aproveitavam a localização comercial em que o reino se situava. O território de Kush, além de ser ótimo para a agricultura, também guardava minas de ouro, que eram um dos produtos mais vendidos pelo reino. Além disso, vendiam óleos, penas de avestruz, incensos, ébano, pele de leopardo, entre outros produtos, que eram transportados pelo rio Nilo e por estradas até o Mar Vermelho. Também sendo um importante centro religioso do reino de Kush, na cidade de Napata, foram construídos diversos templos e monumentos dedicados aos deuses egípcios. Até mesmo pirâmides semelhantes às do Egito também foram erguidas com o intuito de se tornarem tumbas dos reis cuxitas. Entretanto, os reis eram sepultados embaixo das pirâmides, e não dentro das pirâmides como faziam os egípcios. Um dos episódios mais épicos da história do reino de Kush foi quando o reino dominou o Egito e implantou uma dinastia de faraós que governaram o Egito durante quase um século. Quando o Egito estava sob o domínio dos assírios, os sacerdotes que ajudavam o reino e os demais egípcios estavam bem satisfeitos com a dominação assíria e dos conflitos religiosos que sempre acabavam ocorrendo. Em vista disso, os egípcios pediram a ajuda do rei de Kush, Pianki, junto com seu exército, para enfrentar as forças assírias. Ao chegar em Tebas, o rei Cuxita, ao lado de seu exército, derrotou as forças assírias e libertou o Egito da dominação assíria. Em vista disso, Pianki foi proclamado faraó do Egito e iniciou
a 25ª dinastia do Egito Antigo, conhecida como a Dinastia dos Faraós Negros. No ano 590 a.C., a capital do reino de Cush mudou-se mais para o sul, para a cidade de Meroé. O intuito era propiciar mais segurança para o reino. Os reis de Meroé continuaram a imitar os costumes egípcios, as práticas religiosas e políticas, o que perdurou até o reinado de Ergamenes, que aconteceu entre 295 a 275 a.C. De acordo com o historiador grego Diodoro Século, Ergamenes tinha sido educado na filosofia grega e se recusou a ser controlado por superstições dos sacerdotes cuxitas. A história conta que após executar todos os sacerdotes do templo, Ergamenes instituiu novas políticas e práticas que incluíam abandonar a cultura egípcia. Ergamenes também abandonou a escrita hieróglifa em favor de outra, conhecida como Meroítica, que se tornou a escrita oficial do reino de Cush. Além disso, a tradição cuxita de enterrar a realeza na cidade de Napata também foi abandonada pelo rei, e os demais reis passaram a ser sepultados na cidade de Meroé. Outra inovação bem interessante do rei foi a implantação de monarcas femininas, conhecidas como Candaces, que governaram entre 284 a 314 d.C. A rainha mais antiga a ser registrada é Shanakdaet, que reinou em 170 a.C. O título de Candace supostamente significa rainha-mãe ou mulher real, ou também mãe do rei. Uma rainha Candace bem importante foi a Manirenas, que reinou entre 40 a 10 a.C. Ela acabou levando seu povo ao sucesso através da guerra travada contra Roma, conhecida como Guerra Meroítica. O final da guerra acabou resultando em um tratado de paz com o imperador romano Augusto. A história conta que a cidade de Meroé, nas margens do rio Nilo, era um complexo agrícola e industrial e crescia ricamente através de suas obras de ferro e ferramentas. Além disso, possuía diversos gados que vagavam pelos campos da cidade. Grandes florestas envolviam os campos férteis, que eram irrigados por canais ao longo do rio Nilo. A classe nobre do reino vivia em grandes casas e palácios, que olhavam para as amplas avenidas alinhadas com estatuária, enquanto as classes mais pobres viviam em casas de tijolo de barro ou cabanas. De acordo com inscrições antigas, mesmo o cidadão mais pobre da cidade de Meroé ainda estava melhor de vida do que qualquer outro lugar. A cidade possuía um templo dedicado a Amon, no centro da cidade, e era supostamente uma das maiores atrações da cidade. O declínio do reino de Cush se veio através do esgotamento do solo e do desmatamento causado pela grande extração de árvores retiradas das florestas da capital. Essas árvores eram utilizadas para criar carvão e abastecer a indústria de ferreiros. Vivendo um grande declínio, em 330 d.C., o Império de Axum invadiu a capital de Meroé e saqueou os bens da cidade. Em vista disso, o reino de Cush chegou ao seu fim. Em meados dos séculos XVI e XVII, viajantes acabaram trazendo notícias para os europeus de uma suposta cidade repleta de edifícios nobres e governada por um rei bem poderoso. Essa cidade possuía uma imensa muralha que se estendia a quilômetros de distância, semelhante às muralhas da China. Mal sabiam os europeus que essa cidade era um reino muito poderoso, localizado dentro do continente africano, o famoso Reino do Benin. Mas, para compreendermos melhor a história desse reino, temos que voltar um pouco no tempo.
O Reino do Benin foi um reino localizado nas florestas do sul da África Ocidental, na moderna Nigéria. Esse poderoso reino prosperou muito por volta dos séculos 13 a 19 d.C. As origens desse reino se remontam aos séculos 12 e 13. A história de sua formação é repleta de versões, e o que se sabe sobre esse reino, em boa parte, é através da arqueologia e de contos tradicionais africanos. De acordo com os contos tradicionais africanos, esse reino foi formado pelo povo Edo, que fundaram a cidade de Ubini, mais tarde chamada de Cidade do Benin, por volta do ano 1180. Com o passar do tempo, a cidade de Benin se desenvolveu de uma maneira impressionante, graças ao seu comércio regional. O reino de Benin foi um importante intermediário entre outros reinos, canalizando produtos como algodão e pedras semi-preciosas. Outros itens comercializados incluíam peixes, sal, inhames e gados. Esse comércio foi tão desenvolvido que há evidências de moedas nativas sendo usadas na forma de manilhas, que nada mais eram que pesados braceletes em forma de ferraduras. Além disso, foi evidenciado através de fios e varas feitas de metais como cobre, latão e bronze. Além do mais, há evidências de itens que vinham da Pérsia e das Maldivas, e que foram usados como moeda pelo reino de Benin, antes mesmo do contato direto com os europeus, o que indica o sucesso comercial do reino pelas rotas terrestres. A cidade de Benin, que era a capital do reino, ficava uns 30 quilômetros do litoral e a oeste do famoso rio Níger. De acordo com evidências arqueológicas e escavações feitas na região, a cidade era cercada por uma muralha bem extensa e bem fortificada. O Guinness Book of World Records, de 1974, descreveu as muralhas do Reino de Benin como a segunda maior estrutura feita pelo homem no mundo, logo depois da Grande Muralha da China. Em termos de extensão e série de muralhas de terra, as muralhas do Reino de Benin superava a Grande Muralha da China. O escritor britânico Fred Peace escreveu no Niçentast o seguinte relato: as muralhas do Reino de Benin se estendem por cerca de 16 mil quilômetros no total, em um mosaico de mais de 500 limites de assentamentos interconectados. Elas cobrem 6.500 km² e foram escavadas pelo povo Edo, e no total elas são 4 vezes maiores que a Grande Muralha da China, e consumiram 100 vezes mais material que a Grande Pirâmide de Quéops. Elas levaram cerca de 150 milhões de horas de escavação para serem construídas, e são talvez o fenômeno arqueológico mais impressionante do planeta. As paredes da cidade foi construída com estruturas de vala e de dique. A vala foi cavada para formar um fosso interno e a terra escavada dele foi usada para construir muralhas externas. Seu método de construção é anterior ao uso de equipamentos ou tecnologia modernos de movimentação de terra. Os fossos da cidade eram fortemente guardados 24 horas por dia, e como linhas de defesa, eles detinham os invasores que podiam ser vistos tentando atravessá-los, mas acabavam sendo capturados ou mortos pelos soldados do Reino de Benin. Os bancos íngremes de terra impediam os invasores de escalar, pois eles poderiam ser enterrados na areia. Além disso, as paredes eram altas, o que desencorajava os inimigos de escalar as muralhas. Os muros externos, que eram muito altos e forneciam um escudo espesso ao redor da cidade, e os 9 portões restringiam o acesso à cidade. A capital do reino era cercada por um muro interno de 10 quilômetros de extensão. As partes mais importantes, como o Palácio Real e as casas dos chefes, eram protegidas por esse muro interno. Do lado de fora do muro, havia uma vala fundada e bem larga, junto com o muro. Viajantes que traziam mercadorias para a cidade eram autorizados a entrar após pagar pedágio.
Para os visitantes que buscavam ver o rei, demorava vários dias para vê-lo. E para alguns comerciantes, era muito mais conveniente conduzir o seu comércio fora da cidade e das fronteiras da cidade de Benim. Os reis de Benim portavam o título de Oba e eram considerados a ter direito divino de governar. O rei não só controlava todo o comércio estrangeiro, como também detinha a maior parte dos bens de alto valor no reino, como peles de leopardo, pimenta, corais e marfim. E muitos governantes foram celebrados através da arte de Benim. As máscaras de marfim que se usava na cintura mostram os reis de Benim usando coroas e colares de cabeças humanas. Os reis frequentemente aparecem nas placas de latão que adornavam o palácio de Benim, onde eram figurados como líderes guerreiros. O leopardo era um símbolo apropriado para o rei, sendo que o animal era considerado o rei do mato, e somente o rei era permitido a matá-lo, tipicamente no sacrifício anualmente feito pelo rei em sua homenagem. O rei e sua corte e o palácio eram ambos o coração espiritual e político do reino do Benim. O palácio possuía vários pátios e numerosas galerias com pilares de madeira que sustentavam o teto. Nesses pilares de madeira que sustentavam o teto, haviam as placas de latão, que são consideradas um dos pontos mais altos da arte da África Ocidental de todos os tempos. Além das placas de latão, os artistas do Reino de Benim produziram esculturas em tamanho real de cabeças, figuras humanas, animais completos em tamanho menor e sinos cerimoniais. O marfim era outro meio que os artesãos do Benim favoreceram, esculpindo as máscaras de quadril, caixas, pentes e até braceletes bem sofisticados. A grandeza do reino foi descrita no século XVII por um viajante holandês que diz: "O palácio ou corte do rei é um quadrado, e é tão grande quanto a cidade de Arben, e totalmente cercada por um muro especial que circunda a cidade. Ele é dividido em muitos palácios magníficos, casas e apartamentos dos cortesãos, e conta com belas e longas galerias quadradas, quase tão grandes quanto a Bolsa de Valores de Amsterdã, mas uma é maior que a outra. Descansando sobre pilares de madeira de cima para baixo, cobertos com cobre fundido, no qual estão gravadas as imagens de suas façanhas de guerra e batalhas." O maior rei do Benim foi Ewari, o Grande, que reinou entre 1440 a 1473. Ele foi considerado um grande guerreiro e um mago bem poderoso. Durante o seu reinado, o reino prosperou bastante e atingiu a sua máxima extensão territorial. O rei era aconselhado por um grupo de chefes titulados e hereditários, e havia outro grupo de chefes nomeados pelo rei para governar cidades específicas. Além disso, Ewari determinou uma lei que dizia que o filho mais velho do rei deveria herdar o trono de seu pai. Em um relato do oficial naval inglês Thomas Windham, que visitou o Benim no ano de 1533, podemos ver um pouco da vida do rei. Ele diz em seus relatos da seguinte maneira: "O rei sentava-se em um salão enorme, com nobres encolhidos, sobre as nádegas com seus cotovelos sobre os joelhos, e suas mãos cobrindo seus rostos, sem olhar para cima, até que o rei os comandasse." Através do registro do oficial naval inglês, a gente pode ter uma noção do tamanho e poderio que o rei do Benim possuía sobre seus súditos. Em meados do ano de 1485, o reino de Benim foi descoberto por exploradores portugueses, que acabaram se deparando com um reino situado em meio às florestas tropicais, secas e manguezais do continente africano. Logo, o reino passou a ter grandes relações com os portugueses.
E durante os séculos XV e XVI d.C., Benin passou a comercializar roupas de algodão, miçangas, marfim e principalmente escravizados com os portugueses. Além dessas relações, os artistas de Benin comercializavam obras de arte com Portugal. Esses artistas passavam a confeccionar adegas de sal feitas de marfim, que possuíam desenhos de cavaleiros europeus ou que representavam mosquetes. Arte essa que era bem apreciada e sofisticada no reino. A queda do reino de Benin começou a ocorrer devido a uma série de disputas dinásticas e guerras civis internas. E em um decorrente declínio, o Império Britânico avançou contra o reino no século XIX. Em vista disso, o reino foi conquistado pelos britânicos no ano de 1897. Nessa expedição, os britânicos capturaram, queimaram e saquearam a cidade de Benin, o que acabou ocasionando o fim do reino. Nessa expedição, mais de 2.000 peças de bronze criadas desde o século XIII na Idade Média foram levadas pelos britânicos, que comercializou as peças conquistadas e, em decorrência disso, as peças foram espalhadas por diversos museus europeus. O Império de Axum, ou também conhecido como Império dos Axumitas, foi um poderoso império africano que se desenvolveu no norte da atual Etiópia e abrangia os territórios da Eritreia, Djibouti e Sudão, bem próximo ao Mar Vermelho e ao rio Nilo. No seu auge, o Império Axumita se estendeu por grande parte do sul da Arábia. As origens desse império se referem ao povo Axumita, que se estabeleceu na região por volta do século V a.C., na cidade de Axum, e logo passaram a conquistar outras áreas próximas, cobrando tributos dos povos derrotados. O nome Axum ou Aksum deriva de uma combinação de palavras locais, a palavra Agai para água e a palavra Geis para oficial Shum. A referência de água é devido à grande presença de cisternas de rochas antigas na área da capital em Axum. Há outras versões que dizem que o nome Axum possui raízes semíticas e que significa jardim verde e denso, cheio de gramas. O ouro adquirido dos territórios do sul sob o controle do império ou através dos espólios de guerra, além do marfim adquirido, eram as principais exportações de Axum. Outros bens exportados incluíam sal, escravizados, tartaruga, incenso, chifre de rinoceronte, obesidos e esmeraldas. Esses bens eram levados para o porto marítimo do reino de Adoles, que eram transportados por uma caravana de camelos. Ao chegar à costa, esses bens eram trocados por itens trazidos por comerciantes árabes, como têxteis egípcios e indianos, espadas e outras armas, como ferro, contas de vidro, lâmpadas de bronze e artigos de vidro. A presença de ânforas mediterrânicas nos locais de Axum indica que bens como vinho e azeite também foram importados pelo reino. O comércio de Axum cresceu tanto que foi evidenciado itens do reino no Mediterrâneo Oriental, na Índia e no Sri Lanka. Do ponto de vista artístico, os ceramitas de Axum produziram simples mercadorias de terracota vermelha e preta. As formas de arte eram confeccionadas em simples copos, tigelas e jarros bem decorados. A decoração de desenhos geométricos foi obtida usando incisões, pinturas, selos e peças tridimensionais adicionadas. Em meados do século IV d.C., o rei de Axum, Ezana I, adotou oficialmente o cristianismo no império. Antes disso, o império havia praticado uma religião politeísta nativa, que era predominante em ambos os lados do Mar Vermelho. Além do mais, havia uma grande quantidade de judeus que se diziam descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão.
Comerciantes e missionários egípcios trouxeram o cristianismo para a região durante os primeiros séculos do primeiro milênio depois de Cristo, e a aceitação oficial por Axum pode ter ocorrido porque o reino tinha importantes conexões comerciais com as províncias do norte da África, que na época estavam sob o domínio romano. Além do mais, havia diversas relações diplomáticas diretas e também comerciais entre Axum e Constantinopla, e isso pode ter acarretado na adoção do cristianismo pelo império. A forma do cristianismo em Axum era bem semelhante à adotada no Egito copta, mesmo quando o Islã chegou à região por volta do século VII d.C. Igrejas foram construídas, mosteiros e traduções foram feitas da Bíblia. Após a conversão do rei Ezana I, toda a região da Etiópia e grande parte da região da Núbia recebeu uma forte influência do cristianismo. E a maior parte da população também se converteu, tornando Axum um império eminentemente cristão. Diversas igrejas foram esculpidas na rocha e foram construídas de maneira que até hoje é muito difícil explicar. Como, por exemplo, a igreja de Lalibela, que foi batizada em homenagem ao local onde se situam na região montanhosa de Lalibela. A antiga cidade de Axum estava localizada a uma altitude de mais de 2.000 metros no norte das terras altas da Etiópia. A cidade, ocupada a partir do século I d.C., foi a capital do Império Comercial e um centro cerimonial que incluía diversos monumentos de pedra. Diversos obeliscos foram construídos, entre eles um que possuía cerca de 33 metros de altura em comprimento total e 520 toneladas de peso, o que torna o maior monolito a ter sido transportado em qualquer lugar da antiguidade. Os axumitas possuíam sua própria moeda, as moedas de ouro e prata de Axum, que apareceram a partir do século III d.C. em diante, possuíam inscrições gregas, símbolos religiosos e foram cunhadas aderindo aos padrões romanos da época. O material mais comum das milhares de moedas Axum descobertas é o bronze. As moedas são uma das poucas informações que se possui sobre o total de 20 reis que governaram o império. Um retrato do rei é geralmente acompanhado por 2 orelhas de trigo, e do rei Ezana I é representado com uma cruz cristã. O Império de Axum atingiu seu auge por volta do século III d.C. Nessa altura, Axum já havia dominado o Iêmen, no sul da Arábia, bem como a Somália, no sudeste, e várias tribos menores ao sudoeste. Tribos subjugadas eram obrigadas a pagar impostos na forma de centenas de cabeças de gado, como indica as inscrições axumitas. Os governantes de Axum chamavam a si mesmos de Rei dos Reis, o que sugeria que os governantes conquistados poderiam continuar reinando sobre seus próprios povos, embora sob a autoridade e submissão do Império Axumita. Em meados do século IV d.C., o reino de Axum acabou atacando a capital do reino de Kush, conhecida como Meroé, situada no atual Sudão. O ataque supostamente foi devido à disputa de controle de comércio de marfim na região. Outro período de grande expansão do império foi durante o reinado do rei Caleb I, no primeiro quarto do século VI d.C. O império chegou a controlar um território comercial de suma importância. Investidas também foram feitas no Iêmen, apoiadas inclusive pelo Império Bizantino. O rei de Iêmen estava frequentemente perseguindo os cristãos na época, o que também motivou o rei Caleb I a enviar forças para barrá-lo, e saindo vitorioso, o rei axumita deixou uma guarnição substancial no local, além de instalar um vice-rei que governou a região. A queda do Império Axum aconteceu em um longo declínio a partir do século VI d.C., devido ao uso excessivo de terras agrícolas. Além disso, conflitos com pastores ocidentais que pegaram partes do território e formaram pequenos reinos que frequentemente atacavam as caravanas de camelo do Império.
Além disso, a política dos reis de Axum de permitir que os chefes tribais conquistados possuíssem autonomia acabou custando muito caro e resultou em inúmeras rebeliões internas. Além disso, por volta do século VII, houve uma forte competição pelas redes do comércio do Mar Vermelho, de muçulmanos árabes, em decorrência do eminente declínio do Império de Axum no final do século VIII d.C., por volta do século X, o Império de Axum chegou ao fim. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do Império da Etiópia, um império que se desenvolveu dentro do continente africano e que seus descendentes diziam ser da linhagem do rei Salomão e da rainha de Sabá. Um império que construiu igrejas monumentais, palácios sofisticados e, além disso, carregou e construiu uma imensa cultura de milênios de história. A gente vai conhecer a história desse império que se desenvolveu durante a Idade Média e foi terminar somente na Idade Contemporânea, durando mais de 700 anos. Mas, para compreendermos melhor a história desse império, temos que voltar um pouco no tempo. A Etiópia é considerada um dos países mais antigos do mundo e o mais antigo do continente africano. Além disso, no país foi feita a descoberta do fóssil mais antigo de um ancestral humano, que ficou batizado com o nome de Lucy. Segundo os cientistas, ela teria vivido há mais de 3 milhões de anos atrás, e em vista disso, a ocupação do território que conhecemos hoje como sendo a Etiópia data de milhares de anos atrás. A palavra Etiópia é citada na Bíblia diversas vezes, além de ser citada nas obras Ilíada e Odisseia, do poeta grego Homero. Na antiguidade, os egípcios chamavam seus vizinhos da região ao sul de Assuão de etíopes, que significa caras queimadas. Na época greco-romana, a palavra etíope foi sendo utilizada de maneira genérica para se referir aos habitantes desde o sul do Egito, passando por toda a África, até os países em torno do Oceano Índico e a Índia. Durante muitos séculos, a região da Etiópia foi governada por vários reinos e impérios muito poderosos, e após a queda do Império de Aksum no século XI e a ascensão do islamismo, a Etiópia acabou se tornando um reino cristão em declínio e completamente isolado. Entretanto, no ano de 1270, o reino medieval da Abissínia foi fundado pelo príncipe Lecuno Amelak, logo após ele depor o último rei do reino de Zaguer, reino esse que dominava o planalto central da Etiópia. Após depor o rei, ele fundou o Império Etíope. Lecuno Amelak afirmava ser descendente da linhagem dos Neguzes, que eram antigos reis da Etiópia que governaram o Império de Aksum. Esses reis diziam ser descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá. Em vista disso, Lecuno Amelak reivindicou seu título de descendente da dinastia salomônica e passou a governar sobre a posse desse título, o que deu início ao Império Etíope, que era governado pela dinastia salomônica. A história conta que certo dia, a rainha de Sabá, um suposto reino que ficava localizado na Península Arábica ou no leste da África, decidiu visitar o rei Salomão em Jerusalém, depois de ouvir de sua grande sabedoria. De acordo com a tradição etíope, eles tiveram um encontro amoroso, cujo fruto desse romance acabou gerando um filho chamado Menelik. De acordo com a história, ao atingir a vida adulta, Menelik foi para Jerusalém e voltou para a cidade de Aksum, trazendo a Arca da Aliança. Em vista disso, Menelik se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Além do mais, a história etíope conta que ao retornar à Etiópia trazendo a Arca da Aliança, um filho de um sumo sacerdote acabou fazendo uma réplica da Arca da Aliança e enviou-la para Jerusalém. Em troca disso,
a verdadeira Arca da Aliança permaneceu guardada na Etiópia. E alguns acreditam que ela permanece guardada secretamente em uma das igrejas etíopes até hoje. Em vista dos argumentos apresentados, a dinastia salomônica originou-se com Menelik. Os reis da Etiópia afirmavam que eles eram o povo escolhido de Deus, um fator crucial que diferencia a história da Etiópia em vista dos demais países africanos. Isso porque a Etiópia foi um dos primeiros países da história e o primeiro do continente africano a adotar o cristianismo como religião oficial do seu país. A Etiópia tornou-se cristã ainda no século IV, durante o Império de Aksum, quando o rei etíope Ezana I se converteu ao cristianismo, e em decorrência disso, o Império adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. Em vista disso, a Etiópia já possuía o cristianismo como parte do seu império. Os imperadores da Etiópia usaram vários meios para expandir o seu território, seja através das guerras, religião e também da diplomacia. O império se espalhou para áreas onde os cristãos não formavam a maioria da população. Além disso, pequenas colônias de cristãos que viviam além das fronteiras serviram como uma guarda avançada de expansão. Quando o governante não cristão era derrotado pelo Império Etíope, ele poderia permanecer no seu cargo, porém ele passava a ser um súdito fiel do rei e governava sobre assentamentos cristãos. Havia muitas estratégias reais para controlar o território do império. O rei muitas vezes exigia que o chefe tributário enviasse vários de seus filhos e outros parentes para viver em sua corte real. Eles serviriam como reféns em caso de rebelião e, além do mais, eles deveriam aprender a se comportar como cortesãos. Nos períodos iniciais, o Império Etíope era apenas um estado pequeno e com pouco poder e prestígio, e se localizava na região conhecida como Chifre da África. Entretanto, o império se expandiu de uma maneira significativa sobre o reinado dos imperadores Amedassion, que reinou entre 1314 e 1344, e Isaac I, que reinou entre 1414 e 1429. Esses imperadores fizeram do Estado etíope uma potência regional na região do Chifre Africano. O imperador Amedassion I dobrou o tamanho do território do império, que se espalhou do Mar Vermelho para o Vale do Rifit. Além do mais, o imperador teve a brilhante ideia de confinar todos os seus parentes masculinos, exceto filhos, dentro de um mosteiro da região. E os sucessores do rei passaram a adotar essa mesma estratégia, o que foi essencial para evitar guerras civis ou disputas de sucessão internas. Essa estratégia obteve sucesso até o século XVI d.C. Outro grande monarca etíope foi Zera Yacob, e durante o seu reinado ele escreveu vários tratados sobre o cristianismo e também sobre lidar com os estados muçulmanos ao seu redor. Um dos principais motivos do império era espalhar o cristianismo através da Guerra Santa. O imperador sempre carregava um padre consigo, que era responsável por sempre anotar seus combates e eventos. Este sacerdote anônimo registrou os eventos que testemunhava em sua obra conhecida como As Gloriosas Vitórias de Amedassion. Em um de seus relatos, foi dito o seguinte: Agora não tenhais medo diante dos rebeldes, não vos enfraqueceis, porque Deus está lutando por nós. Por muito tempo, vós preparais para lutar por mim, agora estáis pronto para lutar por Cristo, como é dito no livro dos Cânones. Conte com os infiéis e renegados com a espada do ferro, e desembanha a espada em favor da fé perfeita. Cinge então as suas espadas, prepare seus corações e não tenha medo em espírito, mas seja valente
e coloque sua confiança em Deus. Esse foi o relato de uma das batalhas etíopes. O Império Etíope quase sempre estava rodeado por forças muçulmanas hostis. Mesmo assim, o Império conseguiu manter a hegemonia do cristianismo. E ao norte do que é hoje a Eritreia, o Império conseguiu repelir sucessivamente inúmeras tentativas de invasão do Império Otomano. Esse império tentou transformar a Etiópia em um país muçulmano inúmeras vezes. Entretanto, a Etiópia acabou perdendo por um tempo o acesso para o Mar Vermelho. Em vista disso, como uma forma de reação, a Etiópia começou uma larga expansão para o oeste e conquistou as margens do Lago Tana e grande parte do território que é hoje chamado de Simien. Em meados do século XV, o imperador Isaac I foi desafiado a uma batalha pelo sultão do sultanato de Adal, Jamaladin II. Porém, nessa ocasião, o imperador etíope Isaac I acabou morrendo. Nesse mesmo período, o sultanato de Ádia foi invadido pelo Império Etíope, que logo transformou o sultanato em um estado vassalo do seu império. Nessa ocasião, a princesa do sultanato de Helene foi capturada e acabou se convertendo ao cristianismo, o que acabou levando a se casar com o imperador etíope Zara Jacó. Entretanto, esse casamento não foi bem aceito pelos estados muçulmanos da região, o que acabou resultando em diversas invasões muçulmanas na Etiópia. Porém, por volta do século XVI, após a derrota de um líder muçulmano para as forças comandadas pelo imperador etíope Davi II, isso acabou gerando uma guerra contra os muçulmanos da região. Esses conflitos resultaram na derrota do líder muçulmano Adalit Inami, e nessa ocasião o Império Etíope contou com a ajuda de Portugal. Entretanto, esses conflitos acabaram gerando um enfraquecimento do Império, além de perda de consideráveis territórios e também perda de estados tributários. Em meados dos anos 1630 e 1855, se inicia o período do Império Etíope, conhecido como período Gondar. Esse período foi a época de ouro na Etiópia. O imperador Facílades fundou a cidade de Gondar, que passou a ser a nova capital do império. E nessa cidade, ele construiu seu palácio na cidade-fortaleza de Fazil-Gebe. E neste período também, ocorreu uma manifestação cultural e artística com um grande desenvolvimento da arquitetura. Além disso, foi marcado pelo aparecimento de filósofos etíopes notáveis. Durante o reinado do imperador Teodoro II, que reinou entre 1855 a 1868, o império passou por um grande período de modernização. Entretanto, ele acabou tirando a própria vida durante uma expedição britânica à Abissínia. Seu sucessor, João IV, desempenhou um papel fundamental no engajamento militar do Império Etíope. Ele lutou com sucesso contra os egípcios e os mahdistas, mas acabou morrendo na Batalha de Gabat em 1889. Entre 1889 a 1913, Menelik II assume o trono da Etiópia. Ele foi responsável por fundar a cidade de Addis Ababa, que viria a ser a nova capital do Império Etíope. Ele também foi responsável por continuar o período de modernização já colocado em prática pelos seus antecessores. Além disso, Menelik II expandiu o Império Etíope, o que deu ao país da Etiópia as extensões que se encontram atualmente. Durante o século XX, a Itália fascista, liderada pelo ditador Benito Mussolini, tentou colonizar a Etiópia novamente e obteve o domínio por um curto período de tempo. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, os italianos foram expulsos da Etiópia pelo exército do imperador Haile Selassie, da Etiópia. Resistindo a várias tentativas de colonização no decorrer do tempo,
a Etiópia tornou-se o único país africano que não foi colonizado pelos países europeus. Em vista disso, a Etiópia foi um império até o ano de 1974, e era, na época, um dos 3 únicos impérios existentes no mundo, junto com o Japão e a Pérsia. Entretanto, no dia 12 de setembro de 1974, o imperador da Etiópia, Haile Selassie, acabou sofrendo um golpe militar socialista liderada por Mengistu Haile, que acabou depondo o imperador etíope e estabelecendo uma ditadura socialista na Etiópia. Em decorrência disso, o Império Etíope chegou ao seu fim após cerca de 704 anos de reinado. O imperador Haile Selassie foi aprisionado em seu próprio palácio e veio a morrer em 1975, por causas misteriosas. Algumas versões dizem que ele teve seu tratamento médico negado, e outras versões dizem que ele acabou sendo morto por ordem do ditador Mengistu. Entretanto, a causa da sua morte permanece um mistério.